Bom dia, bom dia. Bom Bom dia, dia, bom dia. bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Muito bem, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à leitura e reflexão da lição 68, que vai ser conduzido pela Rosa. Não, Rosa ou Pri? Pri, Pela Pri. Pri, pela Pri, Agora eu, pela Pri, que eu vai acho ser que só eu. é pela Pri, eu fiz confusão, que vai ser Ai, gente, tá muito engraçado isso, né? Ai, Essa grande escala aqui de 4 pessoas. Gente, é muito interessante isso. Eu não sei a Rosa e a Pri e o Lu, mas eu não lembro nunca quem é. É muito interessante isso, assim, sabe? vamos, vamos lá, então. Eu é acho que eu isso aí. vou trocar aqui a internet um minutinho, porque eu não tô ouvindo. Ah, tá Tá bom. bom, bem. Ai, ai. Agora acho que voltou. Então vamos lá. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. E vamos juntos receber a lição de hoje, lição 68. Tô sentindo de a gente ficar aqui no momento de prática até às 18. E aí a gente sai direto pro Zoom e já fica lá no Zoom estendendo a prática. Seria uma boa ideia, eu acho. Porque essa lição, meu Deus, ela me anima, me inspira muito. Assim, Porque ela é muito perfeita, como todas, né? Então, vamos lá, então, receber esse presente do nosso irmão e permitir que essa lição realmente seja experimentada, né, ao longo desse dia, mas sobretudo aqui agora, né, porque não tem nada além desse instante. Então, vamos juntos, quero receber. Lição 68. O amor não guarda mágoas. Tu, que foste criado pelo amor como ele mesmo, não podes guardar mágoas e conhecer o teu ser. Guardar uma mágoa é esquecer quem és. Guardar uma mágoa é ver a ti mesmo como um corpo. Guardar uma mágoa é deixar que o ego domine a tua mente e condenar o corpo à morte. Talvez ainda não reconheças inteiramente o que guardar mágoas faz com a tua mente. Parece dividir-te, afastando-te da tua fonte e fazendo com que não sejas como ela. Isso faz com que acredites que a tua fonte é como o que pensas que passaste a ser. Pois ninguém pode conceber que o seu Criador não seja como ele mesmo. Excluído do teu ser, que permanece ciente da sua semelhança com o seu Criador, o teu ser parece dormir,
enquanto a parte da tua mente que tece ilusões em seu sono parece estar desperta. Guardar mágoas pode causar tudo isso? Pode sim. Pois aquele que guarda mágoas nega que foi criado pelo amor. E no seu sonho de ódio, o seu Criador passa a ser amedrontador para ele. Quem pode sonhar com o ódio e não ter medo de Deus? É tão garantido que aqueles que guardam mágoas redefinirão Deus à sua própria imagem, quanto é garantido que Deus os criou como Ele mesmo e os definiu como parte de si. É tão garantido que aqueles que guardam mágoas sofrerão culpa, quanto é garantido que aqueles que perdoam acharão a paz. É tão garantido que aqueles que guardam mágoas esquecerão quem são, quanto é certo que aqueles que perdoam se lembrarão. Não estarias disposto a abandonar as tuas mágoas se acreditasses que tudo é assim? Talvez não penses que possas soltar as tuas mágoas, mas isso é apenas uma questão de motivação. Talvez não penses que possas soltar as tuas mágoas, mas isso é apenas uma questão de motivação. Hoje tentaremos descobrir como te sentirias sem elas. Se tiveres sucesso, por pouco que seja, nunca mais terás problemas de motivação. Começa o período de prática mais longo de hoje procurando em tua mente as pessoas das quais guardas aquelas mágoas que consideras como as maiores. Será bem fácil achar algumas delas. Em seguida, pensa nas mágoas aparentemente menores que guardas daqueles de quem gostas, ou a quem até pensas que amas. Rapidamente tornar-se-á claro que não há pessoa alguma contra a qual não nutras algum tipo de mágoa. Isso te deixou sozinho em todo o universo na tua percepção de ti mesmo. Agora, determina-te a ver todas essas pessoas como amigas. Dize a todas elas, pensando em cada uma por sua vez, ao fazê-lo: quero ver-te como meu amigo, para que eu possa me lembrar de que és parte de mim e vir a conhecer a mim mesmo. Passa o resto do período de prática tentando pensar em ti mesmo, completamente em paz com todos e com tudo, a salvo no mundo que te protege e te ama,
e ao qual correspondes com teu amor. Vou repetir. Passa o resto do período de prática tentando pensar em ti mesmo, completamente em paz com todos e com tudo, a salvo no mundo que te protege e te ama, e ao qual correspondes com teu amor. Procura sentir a segurança que te cerca, pairando sobre ti e amparando-te. Procura acreditar, ainda que por pouco tempo, que nada pode te causar dano de forma alguma. No final do período de prática, dize a ti mesmo: o amor não guarda mágoas. Quando eu soltar todas as minhas mágoas, saberei que estou em perfeita segurança. Os períodos mais curtos de prática deverão incluir uma aplicação imediata da ideia de hoje nesta forma, toda vez que surgir algum pensamento de mágoa de alguém fisicamente presente ou não. O amor não guarda mágoas, que eu não traia o meu ser. Além disso, repete a ideia várias vezes por hora desta forma. O amor não guarda mágoas. Quero acordar para o meu ser, deixando de lado todas as minhas mágoas e acordando nele. Vamos lá, então, à nossa prática, nosso período de prática mais longo. Nós vamos começar o nosso período procurando na mente as pessoas das quais guardas aquelas mágoas que consideras como as maiores. E aí, em seguida, pensaremos nas mágoas aparentemente menores que guardamos daqueles de quem gostamos ou de quem até pensamos que amamos. E para cada uma dessas pessoas que passar em nossa mente, que a gente esteja determinado a ver todas elas, cada uma delas como amigas. E aí nós dizemos a todas, pensando em cada uma por vez, ao observar: quero ver-te como meu amigo, para que eu possa me lembrar de que és parte de mim e vir a conhecer a mim mesmo. E aí, após fazer, dedicar essa ideia a todas elas, a gente vai passar o resto do período de prática tentando pensar em nós mesmos, completamente em paz com tudo e com todos, a salvo no mundo que nos protege e nos ama, e ao qual nós correspondemos com o nosso amor. Procura sentir a segurança que te cerca, pairando sobre ti e amparando-te. Procura acreditar, ainda que por pouco tempo, que nada pode te causar dano de forma alguma. E aí, no final do período de prática,
nós dizemos a nós mesmos: o amor não guarda mágoas. Quando eu soltar todas as minhas mágoas, saberei que estou em perfeita segurança. Então, vamos juntos. Eu vou colocar aqui o time. Opa. O amor não guarda mágoas.
O amor não guarda mágoas. Quando eu soltar todas as minhas mágoas, saberei que estou em perfeita segurança. Só um detalhe: o alarme não tocou, então eu não sei quanto tempo nós ficamos aqui. O que é o tempo, Pri? Obrigado, Pri. Nossa, essa lição é extremamente prática, extremamente linda, e que se a gente puder fazer várias vezes durante o dia, eu acho que vai ser importante. Então, como a Pri trouxe, né? O que é uma mágoa, né? Mágoa é qualquer tipo de julgamento que a gente mantém contra alguém ou contra alguma situação. É um julgamento, né? Pode ser um ressentimento, pode ser uma irritação, uma sensação de injustiça, né? Qualquer coisa, né, que a gente sente em relação que a gente está sendo injustiçado ou que a gente pode ser atacado é uma mágoa. E toda vez que a gente reforça, né, essa mágoa dentro de nós ou reforça que a gente pode ser atacado, reforça a nossa invulnerabilidade, ou a nossa vulnerabilidade, né, nós estamos dizendo para Jesus que a gente realmente se separou de Deus. Por trás de tudo, né, é isso. Né? Quando a gente reforça algo, a gente torna aquilo real. Né? Então, se realmente, né, eu posso ser atacado, é porque eu me separei de Deus, né, e eu estou vulnerável. Né? Então, é importante a gente se lembrar disso. Essa lição, ela traz um ensinamento muito importante do todo o livro Um Curso em Milagres, que são os relacionamentos especiais. Né? Jesus fala aqui sobre o nosso relacionamento especial de ódio, né? Que é quando ele fala para a gente procurar na nossa mente, né, alguém que realmente, né, nos tirou a paz, né, e que está muito difícil para a gente praticar o perdão para essa pessoa. E depois ele fala do relacionamento especial de amor, né, que são aquelas pessoas que a gente tem um relacionamento melhor ou a gente tem uma intimidade maior, né? E que a gente acha que a gente não guarda a mágoa dela, né? Mas o simples fato de eu pedir algo para ela e ela negar, eu já estou magoado, né? Então, se eu falo para a Paty, amor, faz isso para mim, ela fala assim, agora eu não posso, eu já fiquei magoado, porque ela não fez aquilo que eu queria naquele momento que eu queria, né? Então, eu já fiquei magoado. Então, né, Jesus está trazendo isso para a gente, sobre os relacionamentos especiais, de ódio e de amor, né? E a gente sabe que o de ódio é mais fácil para a gente identificar. O de amor, né, existe por trás do relacionamento de amor, existe uma vergonha, vamos se dizer assim, né, da gente sentir algo, uma mágoa por alguém que a gente ama aqui no mundo, né? Existe uma vergonha, existe algo que diz para a gente que a gente não pode sentir isso, né? Então, aí, quando Jesus fala dessa hierarquia de ilusões sobre uma mágoa grande e uma mágoazinha, nós estamos reforçando a primeira lei do ego, que é: existe uma hierarquia de ilusões. Uma mágoa é muito maior do que uma mágoazinha, né? E isso é a primeira lei do ego. E aí a gente, através da prática do perdão, a gente se lembra, né, que para a primeira lei do ego existe uma lei que contrapõe essa primeira lei do ego, que é o primeiro princípio dos milagres, que Jesus diz para a gente que não há ordem de dificuldades em milagres, né? Então, os milagres substituem todas as mágoas, né? Então, na lição 66, Jesus diz para a gente assim: não vamos ser indulgentes para com o ego,
escutando seus ataques contra a verdade. Essa é uma palavra importante no livro Um Curso em Milagres. Ser indulgentes com o ego. Jesus fala para a gente sobre negar, sobre a negação. A única negação que Jesus fala para a gente, que a gente pode ter, né, durante todo o livro O Curso em Milagres, é negar a negação da verdade. Ou seja, negar a existência do nosso ego, né? Então, a gente não pode ser indulgente com o nosso ego, a gente não pode ser tolerante, porque eu me lembro quando nós lemos essa lição, a Pri trouxe, o ego não está nem aí com a gente, o ego não se preocupa conosco, e não se preocupa mesmo, porque o ego quer que a gente fique preso aqui no mundo, que a gente não volte para a nossa mente, né, para a gente poder praticar o perdão e se lembrar de que nada disso aconteceu. A separação do nosso Pai nunca aconteceu. E aí é o que Jesus traz aqui sobre a motivação, né? A motivação, né, é a prática do perdão, né? Se a gente experimentou um pouquinho de paz quando veio uma mágoazinha, né, isso nos motiva a praticar o perdão com mais constância, porque praticando o perdão com mais constância, estando vigilante, né, sobre os nossos pensamentos, a gente vai conseguir ter momentos de paz maiores, mesmo aqui no mundo. Perfeito. Obrigada. Essa palavra ficou bem forte aqui, motivação. O que é motivação, né? E como que a gente pode buscar e encontrar essa motivação, que a gente vai precisar dela de curso. E espera agora. E aqui ele dá a saída, né? Ele nos ensina a motivação. Como a gente se motivar. Porque a gente vai precisar dessa motivação. Para que você está fazendo esse curso? Se a gente já sabe que não é para melhorar o mundo, que não é para você ser uma pessoa melhor, para você ser uma pessoa mais calma, né? Ou mais calma, né? Mais boazinha, não é para isso, né, que a gente está fazendo o curso. E aí ele traz: talvez não penses que possas soltar as tuas mágoas, mas isso é apenas uma questão de motivação. Hoje tentaremos descobrir como te sentirias sem elas. Se tiveres sucesso, por pouco que seja, nunca mais terás problemas de motivação. E em outro momento no livro-texto ele traz, né, ao acordar, como que eu quero me sentir nesse dia? O que eu decido experimentar nesse dia, né? É sempre esse convite para o que está além do transtorno, além da nossa percepção equivocada. Tudo bem, a gente tem muitos pensamentos equivocados. Eu sei que você está acreditando muito neles, mas ok. Além disso, o que você quer sentir e experimentar? Que é o nosso desejo, né? Por trás de tudo, a nossa meta real. E essa questão da motivação, ela é muito importante, assim, porque a gente acredita que a gente não consegue, sabe? Que tem uma ideia na mente de que a gente não consegue, de que é impossível, né? E em outro momento no livro texto, Jesus ele fala que
a nossa dificuldade, entre aspas, não é por falta de concentração, de que a gente não se engaja em Deus, né? Que a gente não se motiva, não é porque a gente tem dificuldade de se concentrar, porque minha personalidade é muito difícil, porque a minha mente é muito conturbada, é porque eu sou frágil, porque eu não consigo. A Paty, o Lu, a Rosa e a Pri, mais fácil, porque ó, tá o tempo todo, né? Provavelmente olhando para esse livro, é mais fácil. Eu não, eu tenho um monte de coisa aqui que me impedem, né, de praticar esse curso. E aí Jesus fala que não é uma questão de concentração, mas é a ideia, né, a crença de que você não vale o esforço. A nossa percepção sobre nós mesmos, ela é tão pequena e tão distorcida que eu acredito que eu não valho o esforço de tentar. Tão distorcida é a minha percepção sobre mim mesma. Eu me acho tão inútil, tão sem valor, tão sozinho e sem valor, que eu acredito que eu não valho o esforço de tentar, pelo menos. Então, aí eu uso a justificativa de que eu sou de touro. Ou de que eu nasci em 1991. Gente, a gente faz isso. E é ok, mas é engraçado. Ou eu uso a justificativa de que me fizeram muito mal. Tanto, tão mal, tão mal, tão mal, que distorceram a minha mente. E aí eu não sou capaz de mudar. Por isso que às vezes a gente tem mágoa de Jesus, porque ele olha para tudo isso e diz: não tem importância. Isso não é real. Vem comigo que eu vou te mostrar quem você é realmente. Solta por um instante isso. Deixa eu te mostrar quem você é. E aí também, esse é um ponto, né, que eu senti aqui de reforçar em mim, porque é algo que eu me lembro todos os dias. O que eu quero sentir? Como que eu quero me sentir? Né? Eu tenho os meus faróis, né? Confiança, descanso, são os meus faróis. É como eu quero me sentir hoje. Jesus, ó, eu quero me sentir hoje assim. Eu quero experimentar a confiança. Eu quero experimentar a paz. Eu quero experimentar o descanso. Eu quero praticar o perdão. Esse é o meu farol, é o meu foco. Né? A minha motivação. Minha motivação não é a minha mente equivocada. A minha motivação não é olhar para os meus pensamentos equivocados. A minha motivação é a minha santidade. É o que está além disso. Ó, além, depois disso. E um outro ponto também que a gente não gosta, mas que é libertador, é que o nosso irmão está sempre certo. Sempre. Porque ele está sempre mostrando o conteúdo na minha mente. Sempre. Sempre. E se eu não estou percebendo a perfeição ainda, é só porque eu não estou percebendo mesmo. Não estou querendo perceber. Porque ainda tem um processo gentil de desfazer. E aí a nossa parte é confiar no trabalho do Espírito Santo em nós, através de nós. Não se culpar por ainda não estar vendo a perfeição, por ainda não estar vendo que o meu irmão é o meu salvador. Tem um processo de desfazer, né? Ele vai te mostrar que isso é perfeito. Ele vai te mostrar que, na verdade, o teu irmão te salvou. Ele vai te mostrar, ele vai te revelar isso. Já aconteceu. Mas tem um processo aí de gentileza, porque ele sabe onde é que... Ele sabe fazer o trabalho dele, né? Eu
não sei como é que faz. Então é muito perfeito quando passa tempo, né? O que a gente chama de quando passa o tempo e a gente vê a perfeição. As fichas caindo, né? Nossa, aquela pessoa, né? Aquela minha irmã estava só me mostrando o conteúdo que estava na minha mente. E aí automaticamente a gente vai se liberando, né? Porque aí eu vou perdoando a mim mesmo também, sempre. Então nossa, isso é muito perfeito, que a gente possa realmente aceitar que não há nada que possa nos parar, que a nossa motivação real, ela é imutável, assim. Se eu aprendi esse mundo, eu posso desaprender. E eu posso aprender o mundo real. Eu dei conta de aprender o impossível. Como que eu não vou aprender o que é real? É o mais fácil para aprender. Se eu dei conta de aprender um negócio que nem existe e acredito nele e sofro por isso, então a capacidade de aprender, essa aparente habilidade, né, essa ideia que a gente tem de que a gente aprende, ela é a chave. Então, não venha me dizer que você não pode se motivar. Não venha me contar essa história de que você é muito frágil e que você não consegue. Não me conta essa história, porque ela não é real. Que são muitos pensamentos que eu não dou conta. Jesus está nos dizendo que é possível, não é Priscila, nem Paty, nem Lu, nem qualquer outra pessoa. É Jesus falando que é possível e que ele fez esse caminho, sabe? Então é um convite para confiança mesmo. Procura acreditar, ainda que por pouco tempo, que nada pode te causar dano de forma alguma. Ai, mas eu não acredito. Procura acreditar. Olha, ele está nos chamando para uma decisão, para uma determinação, para uma disposição. Eu sei que você não acredita, mas procura acreditar. Eu sei que você não se sente seguro. Procura sentir. Tem um movimento de assume o teu lugar de sonhador do sonho e procura. Queira encontrar essa segurança, né? Então, nossa, essa é a minha motivação todos os dias. Realmente experimentar que não há culpa. Isso é o que me move, isso é o que me inspira, isso é o sentido que eu pareço, né, encontrar cada dia que eu abro os olhos e acredito que ainda estou aqui. Qual é o meu farol, tudo que existe. Toda motivação, toda inspiração, todo propósito, todo desejo. Para que eu quero viver esse dia? O que eu quero? Nossa, Jesus, me mostra que eu não tenho culpa, que eu sou inocente, que o Filho de Deus não tem culpa, que por trás de tudo isso está a minha santidade. Essa é a motivação realmente que faz a gente desistir das mágoas. Então, é isso que está aqui. Muito, muito, muito forte, assim, sabe? É só isso que resta aqui dentro, assim. Eu quero a minha inocência, definitivamente. E isso, de forma prática, tem os nossos treininhos.
que parecem ser os nossos treininhos e que por trás deles tem as salas de aulas, como o Lu sempre traz, né? Para eu praticar, para eu me permitir experimentar isso. Então, é isso que está aqui. Vamos juntos. O amor não guarda mágoas. Me lembrei de uma outra parte no texto em que ele fala, né? Porque quero me conhecer, eu te vejo como filho de Deus e o meu irmão. Porque quero me conhecer. Olha a motivação. Não é porque eu quero ser boazinha, não. Porque ai, Priscila. Não, porque eu quero me conhecer. Essa é a minha motivação. É por isso que eu quero te ver como filho de Deus e meu irmão. Porque eu quero me conhecer. Porque eu não sei o que sou. O trecho de ontem, né? Então, ai, gente, olha, nem sei. Obrigada. Obrigada, Jesus, por esse significado com S maiúsculo. Meu Deus. É muito bom. Vamos junto. Vamos juntos. E seguimos. Obrigada. Obrigada, Pri. Obrigada, Lu. Obrigada, Rosa. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. Obrigada, Jesus. Seguimos? Seguimos. Seguimos. Obrigado, Pri. Obrigado, Rosa, Pati. Obrigado a todos vocês. E eu sinto de fechar, né, com exatamente com tudo isso que a Pri trouxe sobre a motivação, né? Jesus, no capítulo 3 fala assim para gente: tu não tens ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem de te encontrares contigo, de te encontrares contigo mesmo e com os teus irmãos totalmente sem julgamentos. Então é isso, que a gente se lembre e que isso nos motive a cada instante de praticar o perdão, para a gente poder se lembrar, né, que a prática do perdão, ela elimina todo tipo de mágoa e ela traz paz para nossa mente. Seguimos. Obrigada. Um beijo, pessoal. Obrigado. Bom dia. Nos vemos às 18 horas com a Rosa e todo o time para a prática da lição 68. Tchau.